Olá, pessoal. Olha só, para iniciarmos nossa aula de hoje, resolvi gravar esse vídeo para reforçar com vocês alguns pontos, para que ajude, né, na feitura dos exercícios, a página 39, 40, tá bom? Por quê? Aqui, na página 39, ele vem falando de alguns termos, alguns ele está revisando quando você estuda o verbo, e alguns ele usa novos. Pois bem, então, vamos recapitular. Quando ele usa a expressão pessoa, como aparece no número 28, ele quer dizer se é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. A primeira pessoa pode ser tanto do singular quanto do plural. Então, ele pode se referir ao eu, que são aqueles pronomes pessoais, ou ao nós. A segunda pessoa pode se referir ao tu ou ao vós. E a terceira pessoa é o ele ou ela, né, ou eles ou elas. Então, é essa mudança de pessoas que ele cita aqui. O modo, como eu também já tinha falado, eles podem ser em três, tá? Você tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nesse contexto desse capítulo, o que está sendo foco dos estudos é o modo imperativo, já que você está estudando o gênero instrucional, né, o que ensina, instrui a fazer alguma coisa. Então, é necessário entender melhor, né, se aprofundar no modo imperativo, mas ele acaba citando esses dois outros modos. Então, lembrando que o indicativo mostra a certeza do fato, o subjuntivo mostra a dúvida, a possibilidade do fato, e o imperativo a ordem, tá? Muito bem, ele cita também um outro conceito sobre sujeito, que você já estudou, que é de quem ou do que eu estou falando. Então, na frase, por exemplo, os alunos do 6º ano estudam muito. Então, você pode perguntar assim, que ou quem que estudam muito? Os alunos do 6º ano. Então, eles são os principais dentro do contexto, o meu sujeito, tá? Bom, depois ele fala dos tempos. Então, você estudou presente, o passado, que nós, de uma forma mais culta, atualizando, pretérito, viu que no pretérito você tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, e você estudou o futuro, e sabe que o futuro é dividido em dois grupos, do presente e do pretérito, tá? E ele acaba citando os verbos aqui embaixo, uma expressão nova, verbos regulares. Eu gostaria que vocês grifassem esse enunciado que está no número 29, que ele acaba explicando o que é um verbo regular. Observe. A classe de dos verbos é formada por uma grande quantidade de palavras. Como um falante pode dominar, então, uma classe formada por tantas palavras com várias flexões? A maioria dos verbos é conjugada de maneira muito semelhante, seguem um padrão, por isso que são chamados de regulares. Então, se o falante sabe a conjugação de um verbo regular, ele instintivamente saberá a conjugação de outros regulares da mesma terminação. E aí, aqui do lado, você tem também, por exemplo, 3 conjugações verbais que existem. Eu já tinha citado, mas já tem um tempo, talvez você tenha se esquecido. Você tem os verbos que são, o grupo dos verbos que são terminados em ar, chamado primeira conjugação, como falar, andar. Os terminados em er, que pertencem à segunda conjugação, como vender, escrever. E os terminados em ir, que são a terceira conjugação, sorrir, vir, intervir. E tem aqui um asterisco mostrando uma curiosidade que eu já tinha citado há um tempo também, do verbo pôr, e seus derivados repor, compor e sobrepor. Eles são considerados da segunda, mesmo terminados em or, eles são considerados da segunda conjugação porque eles vêm de uma forma latina poer. Então, terminado em er, pertence à segunda conjugação. Então,
Por exemplo, reforçando essa questão do verbo regular, né? Se você tem de uma conjugação terminada em ar, o cantar, no presente, vamos conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, você vai observar que o verbo ele termina mais ou menos, né? Ele segue uma sequência, escreve de uma forma bem parecida. Então, se você pega o verbo falar no presente, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Seguem também um padrão. Na hora da escrita, o verbo ele segue vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil. O pedacinho da palavra, ele segue ali até o fim, o mesmo padrão. Do início ao fim da primeira pessoa até a terceira pessoa do plural. Então, quando ele segue esse padrão, a gente pode falar de que ele é regular, tá bom? Bom, aqui atrás ele vai enfatizar o modo imperativo, e ele acaba falando um pouco mais de ortografia de verbos com terminais izar, né, com S ou com Z, que a gente também já fez exercícios, tá? Pois bem, então, era isso. Espero ter ajudado a fazer esses exercícios. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Um beijo.